Café com pauta, sua manhã em boa companhia. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Metropolitana. Meu nome é Pamela Rita e hoje você acompanha a quarta edição do Café com Pauta. Esse programa é desenvolvido pelos alunos do 7º período de jornalismo da Uniub e nós temos um encontro marcado com você nas manhãs de sábado. Para começar o programa, devemos informar que ainda estamos de quarentena e por esse motivo não conseguimos gravar a entrevista no estúdio. Pedimos desculpa pela qualidade do som e agradecemos a compreensão. Café com pauta, sua manhã em boa companhia. Diante dessa onda de informações a respeito do Covid-19, é normal a gente ficar assustado e com medo. Mas até que ponto isso pode afetar a nossa saúde mental? Eu conversei com a psicóloga Alessandra Salum, que falou mais sobre o assunto. Alessandra, por estarem de quarentena em casa, as pessoas estão tendo maior acesso às informações sobre esse vírus. Qual o limite para que essas informações não atinjam a saúde mental? Com o aumento do acesso às informações, realmente as pessoas na quarentena estão ficando muito angustiadas e isso está comprometendo a qualidade da saúde mental delas, porque nós estamos tendo informações de qualidade misturadas com informações falsas, informações de baixa qualidade, todo tipo de notícias. Então, o que que nós estamos recomendando? Que as pessoas limitem a quantidade de informações que elas estão buscando e que elas procurem essas notícias em meios confiáveis, né? Em sites oficiais do governo ou em sites da Organização Mundial de Saúde, em locais, sites de hospitais, de instituições públicas de saúde, onde elas vão encontrar notícias confiáveis e que elas escolham um momento do dia para buscar isso, né? Um pequeno momento ali onde elas vão se informar e depois elas vão voltar para a rotina normal delas, sem comprometer a qualidade de vida, sem ficar imersas o dia todo nessa rotina de notícias muito angustiantes, né? Porque, querendo ou não, é uma doença que é preocupante e acaba comprometendo todo o nosso funcionamento. Esse excesso de informação pode ser um gatilho para pessoas que sofrem de ansiedade ou síndrome do pânico? O excesso de informação pode sim ser um gatilho para diversos transtornos mentais, né? Para pessoas que já têm um histórico aí de transtorno mental ou para pessoas que têm uma propensão, né, a desenvolver algum transtorno mental de ansiedade ou de depressão, alguma coisa nesse sentido. Então as pessoas precisam se cuidar, porque o estado aí de tensão que essa situação da Covid-19 está colocando a sociedade, essa situação do desconhecido, do medo, está realmente desencadeando alguns sintomas. Num grande grupo de pessoas, está desencadeando uma situação de incerteza que as pessoas estão desenvolvendo sinais de pânico, sinais de ansiedade, sinais de depressão. Elas não estão sabendo lidar com o confinamento, com o isolamento social, não estão conseguindo entender a casa como um abrigo e sim como uma prisão. Não estão sabendo lidar com a própria presença, sabe? Com a sensação de solidão. Então, realmente, estamos percebendo um aumento de casos de transtorno mental, inclusive algo curioso, né? Que é aumento de casos de estresse pós-traumático. As pessoas estão apresentando sintomas de estresse pós-traumático. Nesse momento de medo, pessoas que nunca tiveram essas condições estão mais suscetíveis a apresentarem esses sintomas? Todos nós, em maior ou menor grau, estamos sujeitos a desenvolver algum transtorno mental nessa situação de quarentena, porque é uma situação que coloca em xeque a nossa liberdade pessoal, a nossa saúde mental, o nosso direito de ir e vir, né? A nossa
a nossa questão da saúde mesmo, do bem-estar e tudo mais, né. Então assim, a gente sugere que todas as pessoas, cuidem da sua saúde, cuidem do seu bem-estar, cuidem da sua qualidade de vida, mantendo um certo nível de rotina, mantendo atividades de lazer, mantendo um hobby, né? E como é que se faz isso em quarentena? Tentando manter, aquilo que fazia sem quarentena. Então, mantendo um ritmo de vida igual fazia antes. Se no trabalho, por exemplo, eh, lia alguma coisa de manhã, então pela manhã pegue um livro para ler. Se fazia academia durante a tarde, faça uns exercícios na sacada do prédio, ou no fundo do quintal da sua casa, ou mesmo na sala, né? Improvise ali uns pezinhos com os objetos que você tem dentro de casa. Tente um lazer com a sua família. Pegue os jogos que você nunca tem tempo de jogar, né? Dama, cartas, um jogo de tabuleiro que está lá empoeirado na prateleira. Improvise alguma coisa, uma atividade social ali com as pessoas que estão de quarentena junto com você. Vamos tentar usar as redes sociais não para a gente ficar lendo notícia de catástrofe, mas para a gente socializar com as pessoas que a gente não pode encontrar presencialmente. Vamos fazer uma videochamada para os amigos, ver como é que tá a situação deles, conversar, contar piada, né? Divertir com as pessoas que a gente gosta, assistir uma série e de repente debater essa série com os colegas. São atividades importantes que a gente precisa fazer para manter a saúde mental. Porque a gente tem que considerar que todos, em maior ou menor grau, estão sujeitos, né, levando em conta aí a resiliência pessoal de cada um, fatores genéticos, fatores ambientais, mas que todos podemos, apesar disso, cuidar, né, da nossa qualidade de vida para prevenção. Agora é a hora do quadro Povo Fala. Nessa semana, a repórter Diandra Tomás entrou em contato com pessoas de Uberaba e outros estados para saber como a quarentena está afetando a rotina deles. Bom dia, meu nome é Rogério de Almeida. Minha atividade principal hoje é como Uber e Uber fica meio difícil fazer home office, né? Então eu ando reduzindo minha rotina de trabalho, até mesmo a Uber já vem colocado como para fazer o mínimo de 12 horas, onde a gente faz muito mais normalmente, mas está sim afetando negativamente tudo, né? Financeiramente, psicologicamente, esse turbilhão de notícias nos levam a meio que um pânico, né? A imaginar que as coisas só tendem a piorar daqui a alguns meses. Meu nome é Gabriela, tenho 20 anos e estudo na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, Mato Grosso. Atualmente eu estou de férias, porque o meu calendário acabou coincidindo com esse período de quarentena, mas eu estou me sentindo bastante ansiosa, principalmente pelo fato de ficar em casa, trancada, sem poder sair. Eu sei que existem todas as recomendações necessárias para a gente poder passar por esse período o mais rápido possível, mas mesmo assim, esse medo, a ansiedade de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente vê, principalmente nos jornais, TV, do que a gente escuta, isso tudo intensifica a forma como a gente se sente agora neste momento. Eu, como uma pessoa ansiosa, já acabo intensificando muito mais, não poder conversar com outras pessoas cara a cara, não poder encontrar outras pessoas, me distrair, isso acaba sendo um gatilho para intensificar cada vez mais. Eu sou autônoma. No primeiro momento me senti super desesperada, e isso ainda não passou, na verdade, mas eu pretendo pensar futuramente, né? Então eu tento fazer coisas que eu vejo que vai dar certo após passar toda essa crise. E tento não pensar muito no que vai acontecer daqui a um mês, se caso eu não conseguir dinheiro para pagar as contas de casa. Meu nome é Agnes Maria, eu atualmente faço curso de História, estou no 7º período e faço estágio na Fundação Cultural, no setor de patrimônio cultural, em Uberaba. Também sou formada em jornalismo e tô tentando manter a sanidade, né? Evitar de ver muitas notícias, tô tentando
fazer minha rotina, né, dentro de casa. Meu psicólogo acabou de me ligar também, marcando para que os atendimentos possam ser feitos via chamada de vídeo. Então, isso está sendo muito novo, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com chamadas de vídeo, e vamos ver como vai ser essa adaptação aí dessa mudança radical de rotina. Mas acredito que dê para levar, vamos ver quanto tempo, né? Porque a gente não está acostumado a passar por isso, né? Tanto tempo assim. E a previsão é que isso se prolongue por alguns meses. Então, o meu medo é essa ansiedade mesmo que gera de como que vai ser. Uma semana tá fácil, duas, provavelmente vai ser tranquilo, mas se a gente tiver que passar por essa situação 2, 3 meses, aí eu acho que já vai ficar um pouco mais complicado. Quem fala é Rafael Fernandes, eu moro no estado de São Paulo, na cidade de Osasco. Eu sou voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, e já ouvi muitas pessoas com receio de muitas coisas, né? Então eu procuro me informar em sites confiáveis em relação ao que realmente está acontecendo, me apoiar em estudiosos, porque esses realmente estudaram e passaram uma vida inteira estudando e sabem efetivamente falar sobre o que é isso, sobre essa pandemia e os melhores métodos da gente se precaver disso tudo, né? Nesse último depoimento, o Rafael fala que ele tem recebido muitas ligações no Centro de Valorização da Vida, o CVV, de pessoas receosas com essa situação. Você acha que o CVV também auxilia pessoas que estão se sentindo sozinhas e ansiosas nesse momento? O CVV é uma ótima ferramenta nesse momento de angústia que as pessoas estão passando. É só ligar no 188. Lá elas vão encontrar profissionais capacitados para ajudá-las a lidar com essa situação de angústia que elas estão passando. Vão encontrar ótimas orientações, ótimas sugestões ali com aquelas pessoas, né? E aí, de acordo com o que os profissionais lá identificarem, eles vão fazer os devidos encaminhamentos, né? Para médico, para psicólogo, enfim, né? É uma ligação gratuita. Então, para quem não está tendo nesse momento condição de pagar por um acompanhamento e está passando por um momento ali de muita angústia, muita tristeza, muito sensação de desamparo, de ansiedade muito forte, pensamentos de autoextermínio, alguma coisa nesse sentido, é só ligar 188, não vai ter nenhum custo e sim vão receber um acolhimento e uma orientação profissional, né, ali com pessoas capacitadas, que são muito bem treinadas e que vão saber conduzir de uma maneira muito adequada a situação. Eu recomendo e acho extremamente valioso esse trabalho que o CVV vem realizando, né, em momentos de crise na nossa sociedade. Ainda pegando o gancho do Povo Fala, a Agnes mencionou sobre a consulta por vídeo com o psicólogo. Como funciona essa consulta? É uma alternativa nessa quarentena? Desde novembro de 2018, o Conselho Federal de Psicologia soltou uma resolução que autoriza o atendimento psicológico mediado por tecnologia de forma ampla, né? Porque antes nós poderíamos fazer apenas um acolhimento com no máximo 20 encontros. Desde então, né, dessa data, o acolhimento passa a não ter um limite de sessões, e isso foi uma conquista para a nossa profissão. E essa conquista veio muito auxiliar nesse momento de quarentena que nós estamos passando. E o nosso conselho, inclusive, soltou uma nota essa semana que nos orienta a passar os atendimentos na medida do possível para a modalidade online, para que tanto o profissional quanto o paciente se resguardem nesse momento, né? Porque como a doença nos seus estágios iniciais é assintomática, né? A gente precisa de manter algumas medidas de segurança, então é ideal que a gente se cuide.
O atendimento online, ele é tão eficaz quanto o atendimento presencial, ele só não é indicado para casos graves, como de repente um paciente em surto psicótico, não é indicado também para crianças muito novas, né? Porque nós ainda não temos estudos de eficácia suficientes para embasar esse atendimento. Então, no caso das crianças muito novas, a gente faz orientação aos pais para ajudar esses pais a lidar com essa criança, né? E em casos de catástrofes, né? Por exemplo, no caso de Brumadinho, aí a gente faz a orientação para os profissionais que estarão lidando com este público lá daquele local, né? Mas a gente não faz o atendimento a o público exatamente que vai estar lá, né? As vítimas da catástrofe, né? Mas no caso aqui, que nós estamos lidando com o pessoal da pandemia, é um público que pode sim se beneficiar muito do atendimento online, funciona da mesma forma que o atendimento presencial e é o mesmo, normalmente é o mesmo valor, são as mesmas condições, desde que o profissional trabalhe com uma plataforma segura, criptografada, né, que tome todas as medidas, né, para garantir o sigilo do atendimento com as normas éticas, né, dentro do que orienta o nosso código de ética e dentro das normativas do nosso conselho profissional. Desde que a gente siga todas essas orientações, o paciente vai percebendo que a tecnologia até desaparece, né? O recurso tecnológico utilizado, ele quase que some no meio da sessão e o paciente sente como se ele estivesse no atendimento presencial, né? Muitos pacientes, depois de uns 10, 15 minutos de sessão, falam assim, nossa, nem parece mais que a gente está online, é como se eu estivesse no consultório com você. E é uma experiência muito satisfatória, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu atendo pacientes que estão na Europa, que estão em outras cidades, mesmo aqui no Brasil. A gente consegue dar continuidade no tratamento, mesmo para aquele paciente que mudou de cidade, mas que não quer interromper o acompanhamento que ele já vinha fazendo com a gente, para aquele paciente que na cidade para onde ele foi não tem um psicólogo à disposição na especialidade que ele quer, aquele que não quer interromper o vínculo terapêutico que ele já tinha com a gente, e a gente consegue fazer esse trabalho muito bem feito. Ou nesse caso, como tem agora da pandemia, né, que a gente tem um impedimento físico, né, por conta da questão do contágio, os pacientes poderem ter esse acolhimento, né, numa situação que gera uma grande ansiedade, uma grande angústia, a gente poder acolher essas pessoas com toda a segurança possível, né? Cada um dentro da sua casa, nós dentro da nossa casa ou no nosso consultório, fazer esse trabalho com toda a qualidade e com toda a segurança. No caso de crianças, qual a maneira ideal de falar sobre isso com elas? Muitos pais me perguntaram se era ideal manter segredo para as crianças, falar que elas estão de férias e tal, e não explicar o que está acontecendo. Eu não acho isso correto. Eu acho que as crianças sempre precisam ser tratadas com verdade, né? As crianças têm o direito de saber o que está acontecendo. Claro que uma verdade compatível com a idade mental delas e com a idade cronológica, porque elas ainda não têm aparelho mental pensante o suficiente para lidar com a verdade nua e crua, né? Então, para as crianças, eu estou sugerindo aos pais explicar que existe um novo vírus aí circulando, que dá uma gripe forte, né? E que faz as pessoas às vezes precisarem ficar internadas no hospital. Então, como a gente não quer que eles fiquem internados no hospital, a gente está precisando ficar em casa para se proteger, porque se o vírus não encontra ninguém na rua, ele vai embora, né? Agora, se ele encontrar alguém na rua, ele vai pegar aquela pessoa e a pessoa vai ficar doente, vai precisar ficar no hospital. É uma forma, às vezes, lúdica, divertida de explicar para a criança, mas dando a ela a dimensão do que está acontecendo e explicar que se ele pega ele acaba esparramando, porque aí aquele volta para casa e contamina todo mundo que está em casa. Idosos que possuem uma vida ativa, ao ficar em casa, podem apresentar sintomas de depressão. Qual a orientação para evitar isso?
Os idosos que são muito ativos podem sim apresentar sintomas de ansiedade, de depressão por ficar em confinamento, até porque eles sentem o perigo real, né, em relação às suas vidas. Então, o importante é a gente manter eles ocupados, se eles morarem junto com outras pessoas, essas pessoas precisam dar atividades para eles fazerem. E se eles não morarem com as pessoas, se eles morarem sozinhos, é importante que essas pessoas mantenham contato com eles, não deixem eles isolados de contato. Já que eles estarão isolados fisicamente, não deixem eles isolados totalmente, sabe, isolados emocionalmente. Esses idosos precisam estar ativos emocionalmente, né? Então, liga para eles todo dia, eh, passa atividades para eles, indiquem séries, filmes, ou peçam para eles fazerem alguma coisa, sabe assim, sugiram atividades para eles que eles possam estar fazendo ali dentro de casa. E de qualquer maneira, como a gente sugere, né, que eles não saiam, que algum outro familiar faça compras, leve coisas para eles, para que eles se preservem. Então, de repente, pode pedir para eles: olha, faz um bolo para mim que eu vou passar aí para buscar, ou faça, né, faz um tapete de crochê para mim que eu vou passar aí para buscar, sabe? Mantenham eles ocupados. É sempre importante pedir coisas para eles, né? Para que eles fiquem entretidos e não tenham tempo de ficar assistindo notícias que vão manter a mente deles entristecidas, tá? Terminamos mais uma edição da nossa conversa com o especialista. Fica aqui o nosso agradecimento à participação da psicóloga Alessandra Salom. No próximo bloco, você acompanha o quadro Mesa Redonda, com as repórteres Rafaela Massa, Sara Santos e Vitória Oliveira. Olá, ouvinte da Rádio Metropolitana, meu nome é Vitória Oliveira e você acompanha mais uma edição da Mesa Redonda. E hoje eu estou aqui na companhia das minhas colegas Sara Santos e Rafaela Massa. Coronavírus. Visando a prevenção da saúde de seus colaboradores e o fluxo maior de informações, a Rede Integração de Televisão, afiliada à Rede Globo, uniu seus principais telejornais. Acho bacana essa decisão, principalmente porque a população de Minas fica por dentro das notícias de outras regiões. E em tempo de coronavírus, preservar a saúde dos funcionários é uma atitude humanizada por parte da empresa. Além disso, não há necessidade de expor tantas pessoas ao vírus, uma vez que todos nós estamos propícios a contrair essa doença. Além do fato de que os repórteres entram em contato com outras pessoas, que são as nossas fontes, e também são pessoas do cotidiano, né? E eles podem tanto contrair o vírus dessas pessoas, quanto passá-lo para outras fontes, outros entrevistados. Então, é um risco que não vale a pena correr. E não foi só a TV Integração que dispensou os funcionários. Devido à determinação da prefeitura, na última semana o comércio de Uberaba foi fechado, obrigando os funcionários a ficarem em isolamento. Pessoal, é muito importante lembrar que não devemos ficar nos expondo nas ruas sem necessidade. Vale lembrar que os estabelecimentos comerciais devem permanecer fechados até o dia 30 de abril. A medida também vale para o mercado municipal, feiras, clubes e atividades culturais, de lazer, esportivas e similares. São permitidos os trabalhos internos, como atendimentos por telefones, aplicativos e deliveries. Falando nisso, ainda tem muita gente que não está respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Bairros como Alfredo Freire e Residencial 2000 ainda possuem muita gente circulando pelas ruas. As pessoas não estão levando a sério, estão sentadas nos bancos das praças, bebendo em botecos e até na porta de casa como se nada tivesse acontecendo. Nos bancos também há um enorme tumulto na fila de espera. As pessoas se aglomeram nas portas sem respeitar a distância recomendada,
que é de 1 metro de distância de cada pessoa. Dessa forma, não adianta usar álcool em gel, máscaras, luvas ou qualquer outro tipo de prevenção. Caramba, gente, vamos levar isso a sério. O coronavírus, ele é um vírus de fácil contágio. Se ele não for prevenido e a única forma eficaz de preveni-lo é o isolamento, todos vão estar contaminados muito rápido. E assim os hospitais vão ficar muito cheios e não vão conseguir tratar todos os infectados, né? Por isso que é fundamental ficar em casa, as pessoas precisam entender isso. Pelo menos uma notícia boa em meio a tanto caos. Os números de usuários do transporte público da cidade diminuiu em 79%. Os números estão sendo acompanhados pela Superintendência de Transporte Público. A empresa apontou que enquanto na semana passada os números eram de 65 mil usuários, essa semana o número caiu para 13 mil, uma queda significativa. Ponto para a prevenção. Seria irônico se não fosse trágico. Olha só essa notícia. Um decreto criado no sul do país penaliza com multa idosos que saírem nas ruas sem necessidade. A medida vale para as pessoas acima de 60 anos e determina que só poderão deixar suas residências em casos de consulta médicas, exames, vacinação e compra de produtos alimentícios e farmacêuticos. A restrição é para prevenir essas pessoas que estão no grupo de risco. Se pego nas ruas, andando à toa ou proseando, a multa pode chegar a R$ 429. Vovô, se essa medida chegar aqui em Uberaba, vai ter que adiar aquela cacheta da praça. Inclusive, essa medida já deveria ter sido tomada há muito tempo. Só assim para os idosos se conscientizarem e ficarem em casa, né? E a pior parte é que os idosos são os que mais são vistos na rua, mas eles também são os que estão no grupo de risco. Eles correm um risco maior por ser uma doença que ataca diversas doenças. E as pessoas idosas têm mais doenças, têm tendência a ter mais doenças crônicas. Pessoal, olha só essa notícia que fofa. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, está contando semanalmente histórias infantis para as crianças ao vivo pelo Facebook e YouTube. Essa incrível iniciativa é para ocupar as crianças israelenses durante o isolamento devido à pandemia do novo coronavírus. Em sua primeira aparição ao vivo pelas redes sociais, o presidente leu o livro O Quarto para Alugar aos Pequenos e ainda disse, abre aspas, sei que esse não é um momento fácil para as crianças que estão em casa, e mesmo que todos gostemos de estar junto com a família, isso é um desafio. Então, decidi dar um pequeno intervalo para ficar com você, de longe, mas com você. Convido vocês a se juntarem a mim no tempo da história. Leiam comigo, toda a família, ou apenas as crianças, e reserve um tempo para um café sem seu telefone. Fecha aspas. Essas foram as sábias palavras de Reuven Rivlin. Achei muito bacana essa atitude do presidente, principalmente nessa posição de encorajar todos nós que estamos passando por essa situação que atinge o mundo inteiro, né? Esse sim é um exemplo de coragem do presidente de Israel. Agora, nossa colega Rafaela Massa vai dar continuidade a essa conversa. É com você, Rafa. Bem, continuando sobre esse assunto, São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, também é a maior com os números de casos de coronavírus confirmados no Brasil. Até o dia 25 de março, eram 862 casos confirmados e 48 mortes. Então, por causa dessa quantidade de casos e o fato de o coronavírus ainda não ter alcançado o pico de transmissão, a prefeitura da cidade decidiu instalar 200 leitos no estádio do Pacaembu e 1.800 leitos no sambódromo do AMB. Até agora foi decidido que os leitos no estádio Pacaembu serão geridos pelo Hospital Albert Einstein, que decidiu abrir 1.426 vagas de trabalho, dessas quais 42% são para enfermeiros, ou seja, serão contratados 599 enfermeiros. Lá estarão os casos de baixa complexidade. Essa adição ao sistema público de São Paulo tende a aliviar muito a situação dos hospitais, que só trataram dos casos de alta complexidade, então vai descongestionar a fila de atendimentos.
E além dessa atitude muito boa do Estado de São Paulo, o Portal G1 está reunindo mensagens em homenagem aos profissionais da saúde e serviços essenciais que seguem trabalhando apesar do isolamento social. Para nós que continuamos nesse isolamento, essas pessoas precisam trabalhar colocando a vida em risco, né? E eu acho essa ação muito bonita e com certeza eu vou mandar minha mensagem de agradecimento para eles. Você está ouvindo Café com Pauta, sua manhã em boa companhia. Olá, ouvintes do Café com Pauta. Meu nome é Pedro Henrique Marino e a partir de agora você embarca no nosso Expresso Cultural. Quem nós recebemos hoje para o nosso bate-papo sobre arte é Edson Fernandes. Edson, seja muito bem-vindo ao Café com Pauta. Primeiramente, eu gostaria de pedir que você se apresente aos nossos ouvintes. Bem, eu sou Edson Fernandes, eu sou um artista mineiro de Uberaba. Eu basicamente trabalho na área da atuação de dança, de dança-teatro, de artes plásticas, enfim, eu me envolvo e vivo o tempo todo no meio das artes, né? Gosto de escrever algumas coisas, não me considero poeta e gosto de fotografar, também não me considero fotógrafo, mas de fato meu trabalho é com dança. Eu sou professor de danças contemporâneas e coreógrafo e também bailarino, performer e trabalho com artes plásticas, né? Que é um trabalho paralelo que eu venho desenvolvendo, e dança-teatro, que é de fato o que eu faço atualmente relacionado à dança. Então eu sou um artista que mora e atualmente trabalha aqui em Uberaba e tenho um coletivo, né, que é o NUCA, que é o Núcleo Contemporâneo das Artes, que de fato é um núcleo que agrega, que junta, que soma, que troca manifestações artísticas. Um dos traços fortes do seu trabalho é a mesclagem de diferentes linguagens artísticas. Pode contar pra gente um pouquinho sobre como isso funciona? Bem, eu acredito que eu tenha começado a entender um pouco mais sobre o meu universo artístico por volta de quando eu tinha lá meus 23, 24 anos. Eu tenho 43 agora, então já faz um tempinho aí que eu me considero um artista e venho exatamente desenvolvendo um trabalho como artista, né? E sim, eu basicamente aprendo o tempo todo. Eu acredito que ser autodidata não significa não estudar, né? Evidentemente, até porque as pessoas que trabalham com arte, que eu conheço, que se consideram artistas, estudam o tempo todo, independente de estarem em uma instituição ou em algum curso, o estudo é constante. Então, sendo assim, eu me considero autodidata, mas o tempo todo estudando, o tempo todo agregado a alguém ou a algum grupo, coletivo, artístico, talvez não numa instituição, né? Eu abri mão de estudar numa instituição a longo prazo e fui estudar pelo mundo, de fato. E na sua opinião, como é a receptividade do público uberabense em relação a trabalhos como o seu? Uberaba é uma cidade que acolhe muitos artistas em todas as linguagens, né? Na literatura, na poesia, na dança, no teatro, enfim, nas artes plásticas, na música, em todas as linguagens, né? Uberaba acolhe muitos artistas, professores incríveis, mestres. De fato, é muito difícil fazer arte numa cidade onde o foco não é a arte, né? Há outras prioridades que, na minha opinião, poderia andar junto às artes, né, às linguagens artísticas. Então tem lá a sua dificuldade, mas toda cidade tem, todas as capitais do mundo têm dificuldade, desde sempre teve dificuldade. Justamente a arte é ir na contramão das questões sociais, políticas, justamente para questionar, para falar, para impor, né? Então eu acredito que a cidade de Uberaba é uma cidade como outra, que com todas as dificuldades que demonstra, a arte também não seria diferente. É difícil fazer arte numa cidade que não tem tantos espaços artísticos, mas é isso, né? A demanda dos artistas vai fazendo com que
esses espaços sejam renovados, que esses espaços sejam incluídos à sociedade, projetos sociais, projetos que agregam uma camada que até então a arte não chega, né? Então eu acredito que sim, Uberaba tem uma dificuldade de recepcionar esses artistas, né, e deixar que a arte se lastre, né, por outros campos, mas tem muita gente fazendo, tem muita gente talentosa, muita gente preocupada com a essência da arte, tem muita gente incrível em Uberaba fazendo arte. Como você divulga seu trabalho? É difícil encontrar espaços para expor sua arte? Eu basicamente uso a rede social como uma plataforma para mostrar, né, para compartilhar os meus processos, os meus trabalhos artísticos, né? Um pouco da vida, né, que está sempre muito atrelado, não dá para desvincular. E então eu uso muito, basicamente nessa ordem, eu uso muito o Instagram, o Facebook, mas de fato eu fico muito ali usando o Instagram porque ele tem um vínculo muito grande com uma rede mais global, né? E como eu trabalho com imagem, de fato, né? Porque a minha arte ela está muito ligada à imagem, tanto no processo criativo quanto no processo final. Então, o Instagram ainda é uma ferramenta que eu utilizo bastante, assim. Me ajuda muito porque é legal você corresponder em outros idiomas e falar do seu trabalho, discutir sobre o seu trabalho e divulgar, né? Eu acredito que em Uberaba é uma cidade que tenha condições de divulgação de artistas, de coletivos, de movimentos artísticos. E então tem espaços sim, tem alguns espaços que acolhem bastante o meu trabalho, tem lugares que querem agregar o meu trabalho e automaticamente com outros artistas, lugares que querem agregar linguagens, né, somar e trocar com múltiplas linguagens, né, de música, de teatro, de dança e de artes plásticas e de poesia, enfim, isso é muito legal. Isso me fez, de fato, me estabelecer aqui em Uberaba para poder desenvolver meu trabalho em parcerias, né? Às vezes muita solidão, mas de fato eu uso os meios que nos competem, né? A rede social para divulgar o trabalho. Edson, conta pra gente como é a sua relação com o processo criativo. Eu gosto dos processos criativos, talvez confesso que mais do que a obra. O processo é onde você se descobre, né? Onde você descobre tantas coisas que só através das artes que você poderia acessar, né? Porque abre canais, porque trata-se de uma sensibilidade um pouco mais aflorada, enfim. Eu gosto muito do processo criativo quando fecho os olhos e não me tem nada. Eu gosto daquele momento que não tem nada, né? Claro que está cheio, mas que eu não vejo nada, que eu não sinto nada, porque aí eu começo a ligar os meus botões, acionar os meus botões aqui mentais, espirituais, né? E vou na minha infância, trago o passeio pelos sonhos. Então, o processo criativo para mim é o lugar mais rico e mais belo que alguém possa ir e permanecer ali por um tempo. Eu acho que é daí essa grande questão de que os artistas vivem num mundo meio nas nuvens, né, meio paralelo. Exatamente porque o processo criativo é esse lugar que não tem julgamento, que não tem gênero, não tem chão, não tem teto, né? Não tem parede. Então, o processo criativo é o lugar mágico, é a magia das artes, né? E amigas e amigos artistas que trabalham e que sempre nós falamos, né, que o processo criativo é o momento mais gostoso, assim, é o momento mais precioso, né? É a contemplação, né? É a poesia, é o lugar onde de fato cria-se alguma coisa, né? Depois passa-se por um papel, por uma coreografia, por uma partitura, por uma letra, por uma palavra, enfim, né? Coloca tinta, aí já é um desdobramento mais palpável, né? Que aí pode ser que aí pode ter julgamentos, que pode ter absorções que fogem um pouco do nosso controle.
No processo criativo, o controle é um pouco mais cuidadoso, né? Mais intimista. Então, eu gosto muito dos processos criativos. E atualmente, qual é a importância da arte na sua vida? A arte para mim é a importância maior, assim. Eu consigo me conectar com a minha família, com os amores, com a vida, com os passarinhos, com o vento. De fato, não dá para desvincular, para desagregar a arte da vida, né? É impossível. Está tudo muito junto, muito anexado. Porém, na arte a gente consegue ir a lugares maravilhosos, né? E que talvez na vida se limita um pouco, se prenda um pouco por várias questões. E na arte você pode fugir um pouco, né? É um escape. Mas a importância das artes na vida de uma pessoa, e não digo só na minha vida, ela é fundamental. Se todos nós pudéssemos ter o mínimo de informações e de conteúdo artístico, certamente teríamos outras condições de vida, outras maneiras de olhar, outras maneiras de observar, de absorver, porque a arte justamente abre isso, né? Então a arte é vida. Para você, em tempos como que a gente está vivendo agora, de pandemia e isolamento social, como o processo de criação artística contribui? Justamente nesse momento que vivemos numa grande apreensão, uma grande ansiedade, né, de estarmos isolados, esperando, né, o tempo todo esperando alguma coisa, para podermos acreditar na ciência, na medicina, acima de tudo, né? E justamente a arte vem para colaborar, vem para agregar, vem para contribuir, para acalmar. Ela vem como terapia, ela vem como cuidado mental, ela vem como interação, como brincadeiras, como jogos, como questionamentos de espaço, como imagem. Então, nesse momento, a arte está realmente fazendo jus, né? É ruim saber que é preciso um momento ruim para que a arte chegue, né? Ela poderia chegar em todos os momentos, em qualquer momento, mas de fato, quando estamos isolados, né, nesse momento tão difícil para todos, né, e não é uma ou duas pessoas, é para todo mundo, no mundo inteiro, a arte está ali presente, na mínima coisa, quase imperceptível, né? Então agora as pessoas estão percebendo mais a arte e com isso a absorção é muito mais bonita, muito mais concreta, muito mais verdadeira, né? Eu acredito que isso vai fazer com que artistas até sejam mais valorizados através no futuro, né? E justamente porque agora tem se falado mais sobre ferramentas artísticas, procedimentos artísticos, sobre arte, sobre mestres, sobre o mundo das artes, né? Então, estar isolado, por um lado é ruim, mas por outro abre, né? Abre um campo que é o envolvimento com a arte, né? Como os nossos ouvintes que quiserem conhecer mais seu trabalho podem te encontrar nas redes sociais? Bem, como eu disse, o meu trabalho eu mostro, eu compartilho, né? A minha galeria virtual é ali no Instagram. Você pode procurar Edson Fernandes ou então pelo Instagram Edson Fernandes Art, com temudo no final, e isso vai ajudar a procurar, né? Tem ali links para ir em outras páginas também no Instagram, outros trabalhos, né? Outros trabalhos ligados às artes, né? Tem o link do Nuca, que é Nuca, se você procurar por Nuca, vai encontrar no Instagram também, mas se achar um, já acha todos, ou por Edson Fernandes também, e eu acredito que o meu trabalho ele é múltiplo, ele se desloca o tempo todo, mas pelo Instagram eu consigo mostrar, eu consigo divulgar, eu consigo passear pelas artes através do Instagram mesmo. E pelo Facebook também, Edson Fernandes,
vocês conseguem ver algumas publicações, divulgações dos meus trabalhos, tá bem? Agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre a arte em si, sobre a junção da arte em Uberaba, dos espaços, e espero que, de alguma maneira, um pedacinho do meu trabalho possa chegar e fazer com que questionem, que falem um pouco mais de si e consumam e bebam e se alimentem de arte. Um grande abraço e muito obrigado. Edson, muito obrigado por participar do nosso Expresso Cultural. Foi um prazer receber você no Café com Pauta. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Café com Pauta. Acompanhe a gente no Instagram, @cafécompauta.pod. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no Spotify e em todas as plataformas digitais. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Esse programa foi idealizado e produzido pelos alunos do 7º período de jornalismo. Diandra Tomás, Gabi Oliveira, Pamela Rita, Pedro Henrique Marino, Rafaela Massa, Sara Santos e Vitória Oliveira. Professor orientador, Luiz Fernando Ribeiro. Coordenadora dos cursos de comunicação, Celi Camargo. Pró-reitor de ensino superior, Marco Antônio Nogueira. Reitor da Universidade de Uberaba, Marcelo Palmério.